Boa noite para você, meu querido aluno, minha querida aluna. Como é que você está? Espero que esteja tudo bem por aí. Hoje o tema da nossa aula é sobre conectivo, um item muito importante para a redação, seja do Enem, seja redação militar. Conectivo é algo muito importante que você deve dominar, porque lembra da competência 1 da redação, que é ter domínio da língua portuguesa. Lembra da competência que diz respeito à coesão e coerência, uso de elementos coesivos. Então, o conectivo entra nessas competências. Então, é imprescindível que você aprenda a dominar o conectivo e é sobre ele que nós vamos falar nesta aula. Estou aqui, com o meu notebook, tá aparecendo só o pedacinho dele, mas eu estou aqui para poder olhar, o material que você vai receber. Junto com essa aula, você já recebeu o material, você pode até mesmo abrir a aula e assistir com o material que está em formato PDF para você. Um material lindo, maravilhoso, rico, com muitas informações. Então vamos lá. O conectivo, basicamente, ele é o fio condutor do texto. Por que ele é o fio condutor do texto? Porque o conectivo, ele ajuda a relacionar as suas ideias, ajuda a manter o seu texto fluido. Porque lembra que eu falo em todas as aulas que o conectivo, o seu texto, ele tem que ter uma linha cronológica de raciocínio. Não só uma linha cronológica, como ele também precisa ser fluido. E essa fluidez permite com que o texto seja coerente, coeso e que o corretor tenha prazer em ler o seu texto, e é tudo isso que nós queremos, Então vamos lá. O que é um conectivo? Basicamente, conectivo são palavras ou expressões que vão ligar ideias dentro de um texto, estabelecendo relações lógicas entre elas. Então, o conectivo, ele é fundamental para a coesão textual, porque vai ajudar o leitor a entender como que as informações estão organizadas e qual que é a relação entre elas. O conectivo vai te ajudar a mostrar para a pessoa aquilo que você está querendo dizer. Então, se, por exemplo, é uma palavra, é um contexto de adição de informação, você vai adicionar o conectivo de adição. Se é para poder exprimir causa-consequência, você vai usar conectivos de causa e consequência. Muitas pessoas erram, o uso do conectivo e muitas pessoas nem lembram do conectivo. O conectivo também ele te ajuda a evitar a repetição de palavras, porque muitas pessoas começam um texto assim, vamos supor, a intolerância religiosa é um problema para a sociedade. Primeiro parágrafo. Aí no segundo parágrafo, no desenvolvimento vai. Porque a intolerância religiosa fala o tempo inteiro. E esses inícios de parágrafo, tanto no meio quanto no final, nós temos conectivos específicos para esses momentos para a gente não ter que ficar repetindo a mesma coisa o tempo inteiro. E, obviamente, não pode repetir o mesmo conectivo. Você precisa achar conectivos que são substituíveis, que são, tem ali o mesmo contexto para que você possa substituir, mantendo a fluidez do texto, tá bom? Porque não é só, vou usar então, porém, 30 vezes para não ter que repetir outra palavra. Não, precisa saber não só usar os conectivos, mas também entender que não pode repetir o mesmo conectivo 30 milhões de vezes na redação, porque isso também torna o seu texto redundante. Então, tá claro que o conectivo, ele ajuda na relação lógica do texto, porque, obviamente, lembra que eu sempre digo nas aulas que a redação, ela basicamente faz isso aqui, Cada parágrafo eu tenho aqui, introdução, os 2 parágrafos do desenvolvimento e a conclusão. E aqui eu tenho todos os outros elementos que nós trabalhamos nas competências. O que eles fazem? Eles fazem isso aqui, Eles se unem de tal maneira e tudo fica conectado. Então, é por isso que não é só saber o que é, mas é saber como usar. E como que você sabe usar? Praticando redação, exatamente. Porque não adianta eu chegar aqui e falar a melhor coisa do mundo, dar os melhores macetes, o melhor material, te dar tudo mastigadinho, se você não escrever a redação. Se você não entender o contexto onde usar o conectivo, aí fica difícil, porque se você não escrever, como que eu vou te ajudar a corrigir, caso você tenha errado? Então, por isso que é tão importante a prática e essa relação aluno e professor para o ensino-aprendizagem.
Então, vamos seguindo aqui, ó. Nós temos alguns exemplos de conectivos: oposição, causa, tempo, conclusão e adição. No material, você vai perceber que vai ter uma tabela de conectivos. E lá eu deixei, né, os conectivos, exemplos, algumas opções para você estar usando também. Então, ó, relaxa que está tudo aqui dentro do material, tá? Seguindo aqui com a nossa aula, ó, para você guardar no seu coração e nunca mais esquecer. Conectivo bom é aquele que aparece sem atrapalhar, mas que costura o texto com lógica. Porque não adianta você colocar o conectivo só por colocar, tá? Se você colocar um conectivo só por colocar, não vai adiantar nada. E não adianta você colocar o conectivo certo, mas no lugar errado. Como assim? Não adianta você colocar o conectivo de conclusão no parágrafo da introdução, sabe? Porque o que a gente faz na introdução? A gente apresenta. Então, se a gente apresenta, né? Por que eu vou colocar um conectivo de conclusão? Não pode. Então, conectivo bom é aquele que é colocado no lugar certo, tá bom? Não esqueça isso. Seguindo aqui com o nosso material, chegamos aqui na parte das tabelinhas dos conectivos. Gente, essa tabela ficou linda, 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 linda. Eu, ó, amei demais, tá? Foi feita com muito amor, com muito carinho. E aqui nós temos conectivos de adição, de oposição ou contraste, causa. De adição, nós sabemos, né, o que significa a adição. Adição significa adicionar, acrescentar alguma ideia. Então, dentro da redação, como que isso pode acontecer? Coloquei aqui um exemplo bem simples, né? Além disso, o problema persiste nas grandes cidades. Ou seja, esse além disso significa que existem mais coisas, existem mais problemas. Então, todas as vezes que você quiser adicionar ideias de maneira geral, você vai adicionar esses conectivos aqui, ó. E, também, além disso, bem como, ainda, não só, mas também. São conectivos clássicos para exprimir ideia de adição. Os conectivos de oposição ou contraste, eles vão revelar uma ideia contrária. Então, ó, por exemplo, o governo investe, porém, os resultados ainda são insatisfatórios. Ou seja, o governo investe, mas ainda assim a gente não vê bons resultados. É uma ideia que, entendeu, se opõe. Por quê? Porque se tem investimento, obviamente os resultados teriam que ser satisfatórios. Então isso é uma relação de ideias opostas, ok? E quando for para ter essa relação de oposição ou contraste, você vai usar esses conectivos, né? Você pode usar esses conectivos, mas, porém, contudo, entretanto, todavia, embora e apesar de. Então, ó, tem várias opções que você pode usar. Então, não fique repetindo o mesmo conectivo ali o tempo inteiro, tá bom? E nem use o conectivo certo no local errado. Aí, nós também temos o conectivo que exprime causa, né? O conectivo que exprime causa, ele vai exprimir, né, causa de alguma coisa. Então, ó, houve manifestações porque os direitos foram violados. Ou seja, é um conectivo que vai explicar alguma coisa. E aí, nós temos porque, já que, visto que, uma vez que. Então, são conectivos explicativos que vão explicar a causa daquilo ali, né? A causa do tema que está sendo retratado ali na redação. E esses conectivos são obrigatórios, tá? Na redação. E você precisa usar sempre, tá bom? Independente do tema que você for usar, tem que ter conectivo. E aí, né? Esses são os 3 primeiros conectivos. Seguindo aqui, nós temos os conectivos que exprimem consequência. Como exemplo, tem aqui, ó. A educação foi negligenciada, por isso os índices caíram. Então, todas as vezes que você quiser dizer no tema, porque isso é muito importante, sempre vai ter no seu texto aquela parte que você vai dizer as consequências que o tema, né? Como que o tema afeta a sociedade. Como que ele afeta, exprime consequência, porque é o que a sociedade sofre. E todo tema de redação é um tema que vai voltar para a sociedade. Então, obviamente, você vai usar esses conectivos em algum momento do seu texto.
Quais conectivos, Júlia? Portanto, por isso, assim, logo, de forma que, tá bom? Esses conectivos também podem ser usados em parágrafos de conclusão, tá bom? Então, eles podem ser usados em parágrafos de conclusão ou fechamento de parágrafo. Nunca use esses conectivos de consequência no começo, tá? Nunca, nunca, nunca. A não ser que for para iniciar o parágrafo da conclusão. Não sendo isso, sempre coloque no final do parágrafo, seja de introdução, desenvolvimento 1, desenvolvimento 2, porque vai indicar fechamento de ideia, tá bom? Fechamento de raciocínio. E também nós temos os conectivos próprios para o parágrafo de conclusão, né? Que você vai usar nos parágrafos da onde? Da conclusão. E aí, como exemplo, eu coloquei aqui. Dessa forma, percebe-se a necessidade de mudanças urgentes. E você pode usar em conclusão, enfim, dessa forma, assim sendo. Óbvio que tem uma infinidade a mais de conectivos. Isso aqui é só uma pontinha de uma infinidade de conectivos que eu super aconselho você a pesquisar depois, a colocar em prática, para que você consiga selecionar quais são os conectivos que você vai usar de padrão nas suas redações. Porque você pode fazer isso, você pode escolher os conectivos que quer usar e padronizar para todas as suas redações. Aí fica ao seu critério aquilo que funciona e o que é melhor para você, tá bom? Nós também temos conectivos de comparação. Comparação, a ideia de comparar, né, uma coisa com a outra. Normalmente, esses conectivos de comparação, eu gosto muito de usar eles para contextualizar. Lembra que lá na introdução a gente já começa contextualizando? E aí, quando você contextualiza, por exemplo, com uma alusão histórica ou com alguma frase filosófica, com algum livro, com alguma série, dá para fazer essa relação de comparação com um problema do passado, né? O tema em questão no passado, como que ele afeta a sociedade atualmente. Então, você pode, assim como no passado, ainda enfrentamos desigualdade. Então, olha só, essa relação de comparação. Dizer que, aí, mesmo no passado, até hoje, a gente enfrenta dificuldade, desigualdade, enfim. Então, isso você pode levar para qualquer tema, tá bom? Fazer essa relação de comparação. Conectivos que você pode usar nesse contexto, como, assim como, tal qual, do mesmo modo que, tá bom? Conectivos que vão exprimir comparação. Aí, para fechar a nossa tabelinha aqui de conectivos, nós temos o conectivo de tempo, né, que vai indicar tempo de alguma coisa. Como exemplo, quando chegou a reunião já havia terminado. E quando, enquanto, depois, que, logo que, assim que. São conectivos que marcam tempo dentro do texto, tá bom? Condição. Nós temos os conectivos se, caso, desde que, contanto que. E como exemplo, se houver responsabilidade, os resultados serão melhores. Então, né, conectivo de tempo, exprime tempo, condição, condição. E finalidade, o que significa finalidade? Objetivo. Então, esses conectivos aqui de finalidade, você também pode usar nos parágrafos da conclusão, tá? Então, nós temos para que, a fim de que, com o intuito de. Olha o tanto de variedade aí, para você não ficar repetindo os mesmos conectivos aí, nos parágrafos. E aí, como exemplo, eu coloquei, com o intuito de reduzir os danos, medidas foram adotadas. Então, tá vendo que esse conectivo que exprime finalidade, objetivo, a gente sempre vai deixar para a conclusão. Principalmente se for na conclusão Enem, porque na redação Enem, vão pedir pra gente, né, na competência 5, para que a gente faça uma proposta de intervenção. Essa proposta de intervenção é basicamente resolver um problema de maneira detalhada. Então, esses conectivos estão super presentes. Então, é muito bom que você domine, para quando chegar na hora da sua prova, né, de você treinar a redação, é bom que você já tenha isso muito claro. Beleza? Seguindo aqui, estamos caminhando. Mais uma coisa para você guardar no coração. Sempre pense nos conectivos como as engrenagens do texto.
porque sem eles as ideias não funcionam em conjunto e o texto parece solto ou confuso. Então lembra que eu sempre falo nas aulas que a gente nunca pode deixar pontas soltas no texto? O conectivo ajuda a gente a fechar essa ideia e fazer com que essa ideia fique algo lógico. Então é muito importante que a gente entenda a importância dos conectivos, porque eles são muito importantes para a nossa redação. E aí, como que você vai usar os conectivos na sua redação? Não repita sempre os mesmos conectivos. Evite começar todos os parágrafos com além disso, porque isso é um clássico que todo mundo faz. Coloca além disso ou repete o tema, né, várias vezes ali. E isso não pode, porque quando você repete um termo, isso é redundância, o texto fica uma coisa cansativa. E lembra que eu sempre falo, o corretor precisa ter prazer em ler o seu texto. Como que ele vai ter prazer em ler o seu texto? Quando você prende a atenção do corretor e quando você sabe usar os elementos ali coesivos, elementos de coerência, sabe construir uma linha de raciocínio. Só que para você construir uma linha de raciocínio, você precisa também de elementos coesivos, que são os conectivos, que são uma boa escolha de palavras, que são as pontuações, as acentuações. Então, a gramática da língua portuguesa faz total diferença nesse momento, tá bom? Então, nunca repita os mesmos conectivos. Evite exageros, porque muitas pessoas aproveitam para poder, colocar o conectivo de maneira muito exagerada. Então, usar muitos conectivos numa frase pode deixar o texto poluído. Então, não repita conectivo nem no início dos parágrafos e nem no mesmo período de frase. Sempre procure por sinônimos ou palavras substituíveis, tá bom? Nunca repita os mesmos conectivos e nem as mesmas palavras, tá? Isso não vale apenas pro conectivo em si, isso também vale para as palavras. Terceiro, varie de acordo com o tipo de argumento. Se vai apresentar um exemplo, use por exemplo. Se vai concluir, use portanto. Porque isso vai muito dentro da ideia que eu também costumo falar nas aulas, eu vou falar isso até o final, tá bom? Até o final da preparação. Você tem ali a estrutura do texto dissertativo argumentativo. Introdução, desenvolvimento e conclusão, beleza? E aí, na introdução, o que a gente faz? A gente vai apresentar o tema, expor o nosso ponto de vista, o que vamos defender. No desenvolvimento 1 e 2, que são os parágrafos de argumentação, a gente vai argumentar aquilo que a gente já colocou na introdução, né? Já deixou ali duas coisas para falar sobre o tema, já deixou adiantado para a gente já partir argumentando na hora dos desenvolvimentos 1 e 2. E na conclusão a gente vai fechar a linha de raciocínio. Muitas pessoas acabam cometendo o erro de usar o parágrafo de introdução já argumentando, usar a conclusão e deixar um espaço para argumentação, não fechando a linha de raciocínio. Então, assim, tem que ter muito cuidado para não deixar, nenhuma incógnita, sabe? Porque senão parece que vai ficar faltando alguma coisa. E aí o corretor vai ter esse sentimento de caramba, tá faltando alguma coisa. Não argumentou direito, não soube organizar as ideias. Então, assim, precisa variar com o tipo de argumento. E você precisa argumentar no lugar certo. Entender que a hora de você argumentar é no desenvolvimento 1, no desenvolvimento 2. Você vai ter, dois parágrafos para poder argumentar e, argumentar bonito. Então, não coloque, não confunda e sempre varie, tá bom? Sempre varie os conectivos, varie ali, né, os argumentos, só que, lembrando, sempre dentro ali do que o tema tá pedindo para você. Não coloca algo que seja à parte, algo, entendeu, que não seja nada a ver com o tema, porque isso também perde ponto na redação. E treine os conectivos de acordo com a estrutura do seu texto. Então, já que você, meu querido aluno e minha querida aluna, está estudando o texto dissertativo e argumentativo, então você vai usar os conectivos de acordo com o que o texto dissertativo e argumentativo pede, tá bom? Então, vamos lá. Prosseguindo já para a nossa finalização, eu deixei aqui um exemplo prático que você pode olhar no material depois para ficar bem didático
como que funciona os conectivos na prática. Você pode visualizar e até mesmo tentar fazer depois, construir, sei lá, escrever uma redação, construir um parágrafo de introdução, um parágrafo de argumentação, usando os conectivos certos da maneira correta, beleza? E aí, ó, erros comuns que as pessoas cometem também. Portanto, o problema é grave, mas é importante que a sociedade faça a sua parte. Correção: o problema é grave, portanto, é importante que a sociedade faça a sua parte. Ou seja, conectivos conclusivos nunca vêm no meio da oração, contradizendo ideias. Cuidado com a ordem. Ou seja, é muito importante que você se atente a uma boa escolha de palavras, obviamente, mas em qual posição ficam os conectivos, beleza? Então, não erre quanto a isso. E ao final aqui da nossa aula, do nosso material lindo e maravilhoso, tem uma atividade prática para você treinar. Fica aí um desafio para você, tá bom? Encerro essa aula com um desafio para você fazer a atividade prática com uso de conectivo. Então, ó, dá uma lida com calma, olha os conectivos, onde funciona, onde vai qual, e aí faz e me conta depois. Espero que você tenha gostado dessa aula. Qualquer dúvida, é só você deixar aqui embaixo que eu vou te responder. Um beijo e até a próxima!